Bom, bom dia a todos. Para variar, a gente vai falar sobre águas subterrâneas, né, a importância desse tema para a gestão dos recursos hídricos de qualquer bacia hidrográfica, e no Paranapanema isso não é diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o Paranapanema é um comitê inovador, tem uma série de questões que estão sendo tocadas no Paranapanema que trazem inovações para a gestão de recursos hídricos, e uma dessas inovações agora é uma preocupação muito mais intensa com a integração água subterrânea e água superficial dentro da gestão, né? Não dá para a gente fazer gestão de um recurso tão integrado como água, desconsiderando, né, esse fator de integração que há entre as águas subterrâneas e as águas superficiais. O nosso comitê, né, como já foi dito aqui algumas vezes, é um comitê que trata do Rio da Calha, né, do Paranapanema, que tem 929 quilômetros, mas a gente não se preocupa apenas com a calha, a gente se preocupa com essa integração da bacia hidrográfica como um todo, né? Nós trabalhamos a gestão da bacia hidrográfica, né, e na gestão da bacia os reflexos para o Rio da Calha. Ele é um comitê que se estende de leste a oeste, né, são 247 municípios, e o Rio Paranapanema é um afluente do Rio Paraná, né, e é o rio que une São Paulo ao Paraná, né? Nós temos, dentro do Comitê do Paranapanema, o Comitê Federal, e integradamente são 3 comitês afluentes em São Paulo e 3 comitês afluentes no Paraná, né? A finalidade do comitê é promover e articular a gestão dos recursos hídricos, né? E é importante que nessa articulação para a gestão a gente trabalhe com essa integração entre água superficial e água subterrânea o tempo todo, é importantíssimo isso. E apoiar e promover a gestão envolvendo as instâncias locais de recursos hídricos da bacia, como os comitês afluentes do Paranapanema. Então, existe essa função do comitê. A competência do comitê é promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Por isso, também, essa necessidade de trazer a integração das águas, né, para que a nossa gestão de recurso hídrico não fique capenga, que a gente se preocupe apenas com os rios, lagos, e não se preocupe com esse abundante recurso que são as águas subterrâneas, né? E sempre lembrando, né, para facilitar a comunicação, que a água subterrânea nada mais é do que água de poço, né? Então a gente tem fontes de água para abastecimento, rio, lagos, e temos os poços, né? Então, a água subterrânea são as águas tiradas de poço. E implementar a gestão, os instrumentos de gestão de recursos hídricos. Como é que a gente vai falar de instrumento de gestão de recurso hídrico como o outorga, né, e como os planos, sem falar das águas subterrâneas também? E nós tivemos uma oficina na segunda-feira, o Zé Luiz do IPT, ele mostrou um estado da arte do planejamento dos planos, né, do Brasil, e são pouquíssimos os planos e pouquíssimas ações que tratam especificamente de água subterrânea, né, e a gente tem que ler nas entrelinhas de algumas ações as coisas que tratam de água subterrânea, que é complicado, né? Então, o nosso comitê ele tem uma plenária com 2 vagas da União, 10 vagas do Poder Público Estadual, 6 vagas do Poder Público Municipal, 20 vagas de usuário e 12 vagas das entidades civis. O grupo, né, a estrutura do comitê, ela é composta por uma secretaria executiva dentro da diretoria e o escritório de apoio, e nós temos essas câmaras técnicas aqui que desenvolvem os trabalhos do comitê, né? A proposta que nós estamos trazendo para o comitê, e a gente está pretendendo implantar, é uma câmara técnica de integração água superficial e água subterrânea, onde a gente traga a relevância, né, dessa união da gestão das 2 águas, que são uma única água, para as questões de gestão da bacia, né? Então, o plano integrado do Paranapanema, ele, como um instrumento de gestão, como a base para a elaboração, que foi a mobilização integrada dos comitês, né, permite uma gestão efetiva dos recursos hídricos e leva à revitalização da bacia. E nesse plano, eu vou mostrar para vocês, existem questões muito relacionadas à gestão das águas subterrâneas, mesmo que intrinsecamente colocadas ali, você tem que dar uma
uma esmiuçada para chegar até a água subterrânea, como sempre, né? A história de tentar tornar o invisível visível. Então, e a metodologia, então, de implementação e de construção desse plano passou por um primeiro ciclo de implementação até 2017 e 2021, agora um segundo plano, depois de uma revisão da metodologia, né, nos leva a essas reflexões com a modernização do que a gente definiu como sendo o plano, né? Então, é importante mencionar que dentro das componentes da gestão de recurso hídrico, que levou as quase 130 ações que são desenvolvidas, né, a gente tem alguns objetivos importantes. Então, a componente da gestão de recursos hídricos com 48 ações, né, dentre elas, as de instrumento de gestão que tratam de todos os instrumentos, e claro que todos esses instrumentos têm que considerar a questão das águas subterrâneas, porque não é possível outorga sem águas subterrâneas, inclusive no balanço hídrico, que a gente tem que pensar como fazer o balanço da bacia como um todo, contando com a disponibilidade de água subterrânea, a fiscalização que, claro, tem que considerar as águas superficiais e as águas subterrâneas, a cobrança, que já considera as águas subterrâneas, e, aliás, é um componente importante, né, para os volumes captados, e o enquadramento, porque existem normas de enquadramento de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, então a gente precisa tratar disso. Todos os outros, as outras vertentes tratadas, todas as outras ações tratadas, né, dentro de das suas questões, tem alguma coisa de água subterrânea, mas na gestão da oferta, e veja bem que interessante, na gestão da oferta, né, dentro dessas crises hídricas, onde a água subterrânea tem sido a caixinha, né, de dinheiro que estava guardadinha lá, né, para nos recuperar, a gente tem a questão da utilização dos mananciais subterrâneos, né? De novo, sempre mencionando, a água subterrânea nada mais é do que água de poço, né? Então, a obra de engenharia que nos oferece as águas subterrâneas são os poços, né? Então, é sempre bom lembrar isso. Também, na questão da articulação e da intervenção com o planejamento setorial, na conservação ambiental, claro, não dá para a gente pensar em conservação ambiental sem pensar na água subterrânea, que é o escoamento de base nos momentos de estiagem, a questão da agropecuária, da indústria, do saneamento, da educomunicação, né? E nessa educomunicação e na produção do conhecimento, onde a gente encontrou algumas lacunas de conhecimento, a gente precisa fortalecer o comitê para que ele possa trazer esses conhecimentos que nos faltaram. E na educomunicação, né, a gente precisa usar o expertise do mundo, né, para trazer informações sobre como desenvolver uma comunicação e uma educação ambiental voltada para as questões de água subterrânea, né, Soraya? Então a gente precisa fazer todo esse levantamento aí e a gente tem trabalhado nisso. Bom, claro, por quê? Né? Porque o ciclo hidrológico ele é naturalmente integrado, né? Que o Fernando Oliveira lá da ANA, não me veja apresentando esse slide dele, né? Que esse slide ele veio lá da ANA, desenvolvido pelos caras, mas é um slide extremamente didático, né? Que mostra a integração entre as águas superficiais, como essas águas contribuem, né, para os aquíferos e como, no fim das contas, os aquíferos abastecem, né, os rios ao longo do tempo, né? E aí a importância dessa água subterrânea para o contínuo fluxo das águas superficiais, né? Então não dá para a gente não considerar a gestão das águas subterrâneas no momento da gestão de água superficial. Mas como fazer isso, né? De que maneira fazer isso que é o grande desafio que a gente tem. E aí, é claro que as águas subterrâneas, nessa integração entre os componentes, né, ela define o fluxo de base dos rios, e aí nós temos a água superficial, tá certo? Então, claro que a água superficial também tem um componente importante de chuva, que não chega a infiltrar, mas quando não chove, aquela água que está no escoamento de base é a água subterrânea, né? E essa integração é muito visível nos hidrogramas, né, que nós temos, né, que o grande componente das vazões, claro, aqui as chuvas que ocorrem, né, e aí aumentam a vazão superficial, mas o fluxo de base do escoamento das bacias, basicamente, é um escoamento de água subterrânea, né? Então, isso é importante de saber. E
Mais do que isso, em muito do tempo, né, porque aqui nesse slide a gente nota que todo o escoamento, né, o escoamento total tem uma porcentagem de escoamento subterrâneo e sempre apontando uma porcentagem de escoamento de chuvas imediatas, mas uma coisa que é importante notar é que quando há um escoamento subterrâneo superficial sem chuva, aí é o subterrâneo que alimenta esse escoamento. Aqui um trabalho do nosso querido Maurício, né, que está agora lá em Londrina, e da Mariana Munhoz Larini, né, que fizeram um levantamento aqui nessa área da região de Londrina, de quais as cidades que são abastecidas por água subterrânea. Então vocês vejam que essas que estão com essa pizza em preto, elas são totalmente abastecidas por água subterrânea, né, no Paraná, nessa região de Londrina. Então vocês vejam a importância da água subterrânea do lado paranaense do Paranapanema. E também em São Paulo, né, aqui em todo São Paulo, esse é um dado tirado da CETESB, esses municípios que estão pintados de azul escuro, eles são 100% abastecidos por água subterrânea. Então vejam a importância da água subterrânea. Como é que a gente vai fazer gestão no Paranapanema, por exemplo, aqui na porção do Pontal do Paranapanema, sem considerar a água subterrânea, né? Então a gente vai ficar fazendo gestão de rios, mas e a água subterrânea é o grande manancial de abastecimento dessa região. Então, aqui o mapa hidrogeológico da bacia, né, só para ilustrar. E o que nós temos, né, o que nós temos aqui, o que nós trazemos, o que a gente precisa levantar? Por que precisamos de um diálogo permanente sobre águas subterrâneas e a sua integração à gestão dos recursos hídricos, né? Essa é a pergunta que se faz. Como que a gente vai fazer e por que precisamos? Então, aí, considerando que o entendimento da integração e da indissociação mencionadas, né, há necessidade premente de se implantar no eixo de atuação do componente 2, daquelas que eu mostrei antigamente, né, esse estudo sobre águas subterrâneas. Então a gente precisa desenvolver dentro do comitê esses estudos. Para quê? Propondo então, né, dentro do âmbito do comitê, a instituição de uma Câmara Técnica de Integração das Águas do Paranapanema, né? Então, não estamos mais mencionando água superficial e água subterrânea, a gente está falando em integração das águas, né? Porque essa água é uma água só. Então, essa é a proposta. De que forma? Então, essa Câmara, ela teria Câmara Técnica de Integração das Águas, seria o nome, e ela deveria considerar e buscar estratégias para implementação das ações do Plano do Paranapanema voltados para as águas subterrâneas, né, para um entendimento, porque a gente tem uma defasagem de conhecimento, né, de informações entre águas subterrâneas e superficiais. Dialogar e propor diretrizes para a gestão integrada das águas subterrâneas e superficiais, levando em conta a sua interconexão e as interações observadas no ciclo hidrológico, né, para não cometer o que a gente tem cometido em alguns lugares, que o rebaixamento exagerado de aquíferos leva ao secamento dos rios, né? Leva à diminuição da vazão dos rios, porque a vazão de base que mantém o rio fluindo é água subterrânea. Então, fazer uma gestão integrada é importantíssimo. Importante também é dialogar e propor critérios a serem adotados e incorporados pelos órgãos gestores, no Paraná e em São Paulo, para a utilização racional das águas subterrâneas, das águas de poço, né? Sempre lembrando, águas subterrâneas, água de poço. Dialogar e propor medidas de proteção aos aquíferos, já que eles são uma fonte tão importante, né, para o abastecimento da nossa bacia, a gente precisa cuidar desse manancial, né, que são os aquíferos, que é justamente o rio da água subterrânea, né? Se a gente pensa na bacia hidrográfica e no rio como fonte de águas superficiais, a gente pensa no aquífero como fonte de água subterrânea. Então a gente precisa desenvolver um diálogo e propor medidas de proteção aos aquíferos, né? Também analisar e propor ações visando os eventuais conflitos, né? E existem conflitos de quantidade e de qualidade de água subterrânea, né? Nós tivemos aqui, o Zé Luiz esteve aqui no estande do fórum ontem, o Zé Luiz do PT, falando sobre a contaminação do nitrato nas águas subterrâneas, né? Nós tivemos uma discussão hoje nos corredores com relação aos karsts, né, que nada mais é do que regiões de aquíferos com calcário, e o calcário, vocês sabem que ele é muito solúvel, ele dissolve em água e forma cavernas.
né? Então, em regiões onde está havendo uma exploração exagerada de água subterrânea, você tem subsidência e tem problemas sérios, né? Aqui no Paraná, a gente tem problemas na região de Campo Largo, na região de Castro, na região, aliás, da grande Curitiba, né? Que acontecem essas questões. E também propor coletas, sistematizações e divulgações de informação sobre os estudos, pesquisas, desenvolvimento tecnológico e trabalho nas áreas de recursos hídricos subterrâneos, no interesse do Comitê do Paranapanema, certo? Estabelecer programas de capacitação, né, como para esclarecer sobre questões de água subterrânea, porque não só a água está oculta, mas as informações sobre essas águas subterrâneas, ela fica invisível também, né, fica difícil de se enxergar, e assessorar com pareceres ou relatórios, isso dentro da Câmara Técnica, a respeito dos assuntos relacionados aos usos dos poços na região da bacia. Também incentivar ações voltadas à compreensão do funcionamento hidráulico dos aquíferos. Então, como está essa interconexão? Quanto veloz ou quanto lenta é a passagem da água subterrânea para a água superficial, né? Isso é importantíssimo a gente saber, né? Para os fluxos de contaminante e para os fluxos de disponibilidade de água também. Trabalhar em conjunto com as instâncias do comitê para a divulgação dos estudos técnicos para a sociedade, então. Então, seria uma Câmara que teria a importância de conectar a água subterrânea com a água superficial, levando essas informações para o todo do comitê, para que o comitê possa fazer a gestão da água como um todo. Essa é a proposta. E como uma conclusão, né, para a gente poder tomar um café rapidinho, não ficar perdendo tempo aqui, a gente entende que todo o ciclo da água, né, e o comportamento das águas, e entender isso é fundamental para o planejamento da bacia. Nesse sentido, as águas subterrâneas têm que ser incorporadas, né, à gestão de forma efetiva, né, de forma efetiva no balanço hídrico. Aquela história de perfis unifilares que consideram apenas captação e lançamento em rio, né, deve ser coisa do passado agora, porque se nós estamos dizendo que os nossos aquíferos eles contribuem para a vazão de base, e se nós estamos dizendo que nós estamos tirando água desses aquíferos, quer dizer que nós estamos diminuindo o escoamento de base. Se estamos diminuindo o escoamento de base, a gente tem que incorporar isso à gestão, urgente, né? E a gente raramente considera isso nas nossas questões. E aí, essa proposta de instalação dessa Câmara Técnica de integração de águas, né, e eu não estou dizendo de integração de água subterrânea e água superficial, estou dizendo de integração de águas, porque as águas são uma só, né, mas a gente não pode deixar de tratar esse pedaço da água que fica subterrânea. Então, é uma proposta nova e vai ser um desafio construir essa integração. É um desafio, né, porque são duas ciências diferentes. Aliás, a água, né, ela está em 3 estados no planeta. Ela é atmosférica, né, e existe uma ciência que é a meteorologia, está aí o CIMEPAR para nos mostrar como é que eles tratam disso tudo, né, ela é superficial, e aí temos a hidrologia, que tem toda uma série de leis, uma série de coisas que tratam a água superficial, e nós temos a hidrogeologia, que é uma outra ciência. Então, de fato, é um desafio construir essa integração, né, é uma integração que tem que contar com todo o envolvimento do comitê, né, de todo o envolvimento das pessoas que estão fazendo essa gestão. E era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Aí, gente, hashtag eu sou Paranapanema. O Rio Paranapanema é o rio que une o estado de São Paulo ao Paraná. O Paranapanema é formado por homens e mulheres, por engenheiros, por professoras, por geólogos, biólogos, administradores, pescadores, produtores. E dia 27 agora de agosto é o dia do Paranapanema. E uma senhorinha chegou ali no estande do Paranapanema e nos perguntou: o que quer dizer Paranapanema? Então nós queremos aqui responder a todos o que quer dizer Paranapanema, fazendo uma homenagem ao nosso rio, que une os 2 estados, e o nosso cidadão paranapanema, Emílio Carlos Prandi.
O Emílio, ele é um técnico muito antigo, né? Ele começou pequenininho no Paranapanema. Ele é geólogo, mestre, doutor, mas ele também tem uma qualidade que poucas pessoas conhecem. O Emílio é poeta. E aí, a gente vai, ao olhar do poeta, ao olhar do Emílio, entender o que é o Paranapanema. Paraná, Rio Grande, Panema sem peixes. Sem peixes? Isso é que não. Correndo jovem por entre as velhas, águas novas por rochas idosas, rochas do tempo da primeira vida, água de agora, chuva chovida. Engraçado começar no velho e acabar no novo, mas aqui é assim. Tantos começos, sempre tão altos, sempre bonitos e até seus nomes. Itapetininga é laje seca, Guapiara é ouro na serra, Taquari é bambuzinho, Itararé é pedra que o rio cavou, Jaguariava é rio da onça brava, Tibagi é rio com cachoeira. Tudo isso formando o grande rio sem peixe. Sem peixe, isso aqui não. Suas águas adolescentes cortam agora rochas menos velhas, do templo dos primeiros peixes, no espaço dos primeiros pousos, daqueles loucos que suas águas desceram por primeiro, e de suas águas brancas em saltos e cachoeiras, aproximam-se as vilas primordiais e em seu ímpeto juvenil, de rio criança, que gosta de cortar, de rasgar, já vem se juntando as onças bravas com os bambuzinhos, e ele crescendo. Paraná, Rio Grande, Panema sem peixe, isso é que não. Grandão, fortão, irriga, enfeita, encanta, águas transparentes alimentam o Guarani, não aquele que o habitou por tantos tempos, mas aquele que do povo a sede mata. É água forte, corta as rochas que um dia vermelho foram, do fogo interno da terra, e agora vermelhos são dos solos que alimentam. Mas como tudo nesta terra, estão controlados na sua maturidade pelos homens que de energia precisam. Agora o Paraná, Rio Grande, está controlado. Aliás, como todos os de idade madura que se submetem ao jogo do trabalho. Paraná, Rio Grande, Panema sem peixe, isso aqui não. Tão limpo nas terras vermelhas do sul do Paraná e norte de São Paulo, recebe as águas vermelhas das terras usadas, e de translúcido em pardo se forma, banhando os corpos, molhando a terra e criando os peixes, criando história de amores, criando riquezas que da terra saem, que para o Oriente vão, mas eletrizando o Brasil. E suas águas descem sem ímpeto, agora mais velho, mais lento, cortando as rochas dos dinossauros, banhando longas planícies de bois. Saiu da mata e entrou no cerrado, aquietou a correria, ficou domado. Já velhinho, mas ainda enérgico, ainda dá à luz. Encantando, fertilizando, alimentando, desidentando, vai se juntar ao grande rio Paraná, e ele, Paranapanema. Paraná, Rio Grande, Panema sem peixe, isso é que não, e por nós, sempre com peixe. É, de vez em quando o coração fala, né, Su? Obrigado, gente. Nós somos Paranapanema. Eu sou Paranapanema, nós somos Paranapanema. Obrigado, pessoal.